e o versículo de número 10. Carta aos Filipenses, está no finalzinho da Bíblia, só você voltar algumas páginas da sua Bíblia. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Todos acharam? Amém? Vamos ler alguns versículos que está escrito assim: regozijei-me grandemente no Senhor, porque finalmente o vosso cuidado por mim floresceu novamente, porque já eres cuidadosos, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi, seja qual for o meu estado, a estar contente com isso. Eu sei como estar humilhado e sei também como ter abundância em todo lugar, em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. Posso fazer todas as coisas por meio de Cristo, que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque até mesmo em Tessalônica me mandastes uma e outra vez o necessário. Não que deseje dádivas, mas desejo o fruto que aumente a vossa conta. Mas tenho tudo em abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito as coisas que me foram enviadas por vós, como cheiro de suavidade e sacrifício aceitável e aprazível a Deus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, em glória por Cristo Jesus. Eu gostaria que você, ainda que está com a sua Bíblia, mantenha com ela aberta neste texto. Feche seus olhos por algum instante. Eu gostaria, como sempre faço, de pedir que Deus possa direcionar esta palavra. Pai, nós te exaltamos nessa noite. O Senhor já tem falado por meio, Pai, de cada um que aqui esteve a oportunidade de estar falando, Pai, a Tua palavra, louvando e adorando. Mas eu quero lhe pedir da Tua graça, da Tua direção, do Teu Espírito Santo. Possa, Senhor, falar nesta noite com a Tua noiva. Possa, Senhor, transmitir aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Eu creio que esta noite foi separada no céu, foi marcada no céu, Senhor, para uma oportunidade. Que aqueles que aqui estão, Pai, precisam dessa mensagem, precisam ouvir da parte do Senhor algo, Pai, a mudar em nossas vidas. E eu quero lhe pedir duas coisas: que Teu Espírito Santo, primeiramente, esteja na direção, Pai, desta palavra. Em segundo lugar, eu peço que o Senhor possa, Pai, avivar-nos nesta noite, Pai. Estejamos atentos à Tua voz, estejamos sensíveis à Tua presença, e que Teu Espírito Santo possa nos renovar e nos levar, Pai, fortalecidos para casa com esta palavra. Desde já eu te agradeço por esta oportunidade. Muito obrigado, Pai, nesta noite por termos saúde, por estarmos aqui de pé uma vez mais. Mas a Tua glória é somente Tua, e o Senhor não divide com ninguém. Então antes, Pai, que eu possa aqui, Senhor, que diminua eu na Tua presença, e que aumente a Tua graça no meio da Tua casa. É no nome do Senhor Jesus. Aqueles que creem possam sentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu creio que esta passagem que eu acabei de ler, que nós acabamos de meditar, eu creio que alguns aqui já conhecem esta passagem,
Já ouviram por muito falar sobre posso tudo naquele que me fortalece. Um versículo muito frisado do apóstolo Paulo em várias ocasiões, em cultos, em campanhas, ou até mesmo você quando está em casa fazendo devocional já deve ter se deparado com este versículo. Posso todas as coisas por meio daquele que me fortalece. Só que há uma interpretação por trás de todo esse versículo e por trás da história que está no contexto da carta de Filipenses que o apóstolo Paulo escreveu. Há uma interpretação muito mais além do que aquilo que nós podemos entender como força, como capacidade humana, ou como sabedoria, ou como conhecimento. O que o apóstolo Paulo escreveu aqui vai muito além da nossa compreensão humana, vai além daquilo que nós ouvimos ou até mesmo recebemos às vezes no dia a dia. Vai muito além da nossa intelectualidade, da nossa inteligência. Isso aqui é graça revelada àqueles que creem em Cristo verdadeiramente. Paulo recebeu esta graça, e por receber esta graça, ele, muito mais que os apóstolos ainda, não desmerecendo os outros apóstolos, mas escreveu algumas coisas muito mais profundas que os apóstolos que foram chamados por Jesus antes da chamada de Paulo. Pois bem, se nós adentrarmos neste texto, nós temos que viajar pelo menos a uns 2000 anos atrás. A saber por quê? Porque há 2000 anos atrás foi onde aconteceu todo este contexto, toda essa história. Quem aqui na escola já estudou ou teve a oportunidade de ver alguma vez o professor abrir a página de um livro e citar a história da mitologia grega, ou até mesmo falar da história romana, ou até mesmo a história dos deuses ou pseudo-deuses que havia na Grécia Antiga? Se nós conhecermos um pouquinho, pelo menos o básico da cultura grega, nós vamos saber que naquele período que Paulo escreveu para os filipenses, Paulo estava preso em Roma. E Paulo, agora preso em Roma, ele tinha que fortalecer a igreja que estava estabelecida na Grécia, ou perto da região da Grécia. Filipos, que era uma cidade onde ficavam os filipenses. Filipenses foi a segunda igreja que Paulo estabeleceu na sua segunda viagem missionária. O apóstolo Paulo foi levantado com vários questionamentos, porque no começo do seu ministério os apóstolos não reconheciam o apostolado de Paulo, não o reconheciam como ministro de Jesus. Porque quem conhece a história de Paulo, ou melhor dizendo, o passado do Saulo, vai saber que ele não era um homem normal, vai saber que ele não era uma boa pessoa, que ele não se apresentava como um cristão ou que realmente servia a Cristo. Ele era totalmente ao contrário. Ao invés de evangelizar, ele perseguia. Ao invés de estabelecer, ele retirava. Ao invés de estruturar, ele destruía. Este era o Saulo. Mas quando Cristo chama ele, a história muda. O seu ministério é recebido de forma diferente em Jerusalém. E para entendermos esta carta que o apóstolo Paulo escreve, nós temos que entender primeiramente que o apóstolo Paulo, que estava preso agora em Roma, ele não tinha direitos como alguns outros tinham naquela época. Possivelmente, além dele ter pelo menos a liberdade de escrever as suas cartas para as igrejas que ele havia estabelecido naquele período, na sua viagem missionária, ele não podia ter alguns privilégios como outros presos tinham. A saber, um preso naquele período, naquele tempo, se ele quisesse ao menos sobreviver em uma prisão, se ele quisesse ao menos sobreviver a sua vida dentro de uma prisão, ele teria que depender de alguém. E a única igreja estabelecida que tinha a capacidade de ajudar Paulo, que estendeu a mão para ele na hora mais difícil, que o ajudou, foi a igreja de Filipos. Os filipenses não esqueceram de Paulo. Se Macedônia esqueceu, se Antioquia esqueceu, se a Roma esqueceu, outras cidades que ele passou esqueceu dele.
mas a igreja de Filipenses enviou alguns mantimentos, enviou suprimentos para ele, porque um preso naquela época que ficava no calabouço romano, não é como as prisões que nós temos hoje, as estruturas que temos hoje. Hoje um preso, ele tem tudo em uma prisão, mas naquela época era diferente. Roma prendia os seus prisioneiros e lançava ali na prisão e ali os deixava. Se ele precisasse de saúde ou de alimento, que fosse alguém ajudar. E é neste período que a igreja envia mantimento para ele. E esta carta é justamente enviada para eles, para fortalecer a fé deles e a perseverança deles. A mensagem que eu tenho nessa noite para falar, e o tema que eu quero falar, é sobre Jesus, a verdadeira fonte de alegria. Jesus é a verdadeira fonte de alegria. É isto que o apóstolo Paulo vai destacar na carta de Filipenses. Se você for pegar nos 4 capítulos, por mais de 16 vezes vai estar escrito: regozijar-me ou regozijei-me no Senhor. A palavra regozijar ou regozijei significa ser alegre em Cristo, ser contente em Cristo, independente da circunstância. E a mensagem nesta noite tem algo para que nós possamos tratar. Primeiramente, nós sermos contentes mesmo que o estado não for favorável. Sermos contentes mesmo que o estado não for favorável. Paulo aprendeu a ser contente mesmo quando o seu estado estava todo ao contrário, mesmo quando estava todo oposto à situação que estava vivendo, ele continuava contente. E é isso que ele escreveu para a igreja de Filipos: eu estou contente mesmo preso, eu estou contente mesmo não tendo a estrutura que talvez vocês estão tendo, eu estou contente mesmo talvez não fazendo aquilo que eu queria fazer, mas eu estou contente porque a alegria vem dele, e é ele que me sustenta dentro desta prisão. Se você for olhar a história bíblica, iniciando de Gênesis no Antigo Testamento, você vai perceber que havia alguns homens que foram lançados na prisão, a saber José, a saber Daniel na cova dos leões, a saber Pedro, a saber tantos outros homens que foram lançados em prisões, em cárceres. Mas de todos eles eu aprendo algo extraordinário com Paulo, porque em Atos capítulo 16 e nos versos em diante, estava ele preso lá em Roma, antes dessa prisão, porque essa é a segunda viagem missionária. Na primeira viagem missionária estava Paulo e Silas preso, e a Bíblia vai dizer que à meia-noite houve um terremoto por sobre todo o cárcere, sobre toda a prisão, e ali houve-se então as correntes se destrancaram, as portas se abriram e tremeu toda a prisão. E quando os homens ou os guardas que estavam vendo aquilo ficaram impressionados com o que tinha acontecido, porque eles nunca tinham visto aquilo na vida. Mas o Deus de Israel, o Deus de Paulo, o nosso Deus, estava lá no céu vendo como estava a situação de Paulo e Silas. E começa mais ou menos assim, porque Paulo, quando ele diz no versículo 10: regozijei-me grandemente no Senhor, em Atos capítulo 16 ele está dizendo o seguinte, porque a palavra glória significa em grego kaoshaomai, e Paulo naquele tempo falava mais de 4 idiomas, ele falava várias línguas, porque ele recebeu esta capacidade. Ele já tinha estudado com Gamaliel, e agora ele vai em direção a aprender coisas novas, porque naquele tempo ele começou a estudar desde pequeno com Gamaliel, e lá na prisão ele se lembrou: a glória é dele, e a palavra glória significa cabode também em grego. Então lá está Paulo e Silas. Eu imagino Silas olhando para a prisão, para a janela e dizendo cabode, cachomai, e eu imagino Paulo olhando para ele dando glória. Eu também vou dar glória, porque aqui está Silas dando
está tentando dizer neste versículo, o que Paulo está tentando dizer, porque no versículo 4 ele ainda menciona mais uma vez: regozijei-vos sempre no Senhor, e outra vez digo, regozijai-vos. Agora eu faço uma pergunta, porque nós temos duas ideias de alegria. Para a sociedade nós temos uma palavra destacada que não é uma alegria, é uma alegria disfarçada, parece alegria, mas não é, e esta palavra se chama felicidade. A palavra felicidade nós podemos encontrar ela hoje, no nosso mundo atual, no momento que estamos vivendo, em muitas coisas, se você olhar ao seu redor. Nós podemos encontrar a felicidade muitas vezes em uma viagem, nós podemos encontrar muitas vezes a felicidade em uma realização pessoal, em um ganho pessoal. Nós podemos mencionar também, ou muitas vezes quando você está andando com alguém que você ama de mão dadas, isso é uma felicidade. Ou quando você consegue passar numa faculdade, ou quando você conseguir uma promoção no trabalho, ou quando você consegue algo que você fica totalmente, cria uma expectativa tão grande, Deus faz muito além daquilo que você queria, e nós ficamos felizes. Mas essa não é a felicidade. Isso só é uma consequência daquilo que Deus está fazendo para a tua vida. Agora, a verdadeira alegria é esta, que o mundo não entende. Porque você imaginar um homem preso, está alegre, isso não tem ninguém que explique. Porque a filosofia grega naquele tempo dizia que para um homem ser feliz, ele tinha que ser bem vestido, ele tinha que ser super realizado na vida, ele tinha que dominar a filosofia desde a infância, ele tinha que ser o alto clérigo da intelectualidade, ele tinha que dominar muitas coisas para ser bem visto. E ele demonstrava, nisso os gregos demonstravam poder, influência, demonstravam autoridade, porque realmente eles eram homens muito além das nações que haviam naquele tempo. Mas Paulo está pregando um outro tipo de alegria, porque a alegria de Paulo não é a felicidade que vocês estão aí olhando. Eu imagino Paulo olhando para eles e dizendo: vocês são felizes quando têm, vocês são felizes quando têm realização, vocês são felizes quando conseguem algo, ou quando conseguem receber algo. Mas a alegria de Cristo é esta: eu estou preso, fui perseguido, fui encarcerado, fui caluniado, e eu não estou nem aí com o que vocês estão falando aí, porque o meu problema porque a minha alegria é interior, ela não é exterior. E esta é a verdadeira alegria do cristão. Filipenses é uma das cartas pastorais. Se na teologia nós formos olhar, é uma das cartas práticas, e vai muito além do que só prática esta carta. Agora a palavra contentamento que Paulo escreve no versículo de número 11: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi, seja qual for meu estado, a estar contente com isso. Agora eu pergunto: você no lugar de Paulo estaria contente e aprisionado? Paulo não tinha cometido nada, ele apenas havia feito um milagre e foi aprisionado. A palavra contentamento significa aceitação das coisas como elas são. O não contentamento ou o descontentamento significa a não aceitação das coisas como elas são. Paulo está dizendo o seguinte: se vocês têm, vocês são contentes. Mas se eu não tenho, eu sou contente do mesmo jeito. Se vocês estão descontentes, eu estou contente do mesmo jeito. Porque o estado não influencia naquilo que Deus estabeleceu para a sua vida.
eu estou contente. Agora, essa palavra contentamento que Paulo descreve é para cristão de verdade. Não é a felicidade que algumas igrejas pregam, algumas denominações. Porque tem alguns pregadores que afirmam aquilo que a Bíblia não diz. Dizem o que a Bíblia não diz. Porque a Bíblia tem autoridade sobre o pregador. Não é o pregador que tem autoridade sobre a Bíblia. E muitas vezes nós vemos distorções a respeito da verdadeira alegria de Cristo. Porque a pior coisa que saiu há uns 20 anos atrás foi quando a teologia da prosperidade começou a se desenvolver no meio cristão. Isso dividiu a igreja. Isso se levantaram várias lideranças com essa visão. E esqueceram da verdadeira alegria de Cristo. Porque o contentamento para alguns que pregam a teologia da prosperidade é se você tem tudo e está bem. Você está bem. Minha vida espiritual está boa. Minha casa está boa. Minha casa está boa. Meu carro está bom. Meus filhos estão estudando. Fiz 2, 3, 4 faculdades, estou bem. A teologia da prosperidade, não que eu sou contra isso, prega nada. Mesmo quando não está faltando algo na nossa vida. Mesmo quando você está com a vida financeira toda esparfolhotada, desorganizada. Mesmo quando os teus planos não estão dando certo, teus projetos não estão indo bem, tua família não está indo bem, é estar contente. E dá glória. Porque Paulo está preso com Silas. E eu imagino os dois. O que eles vão fazer agora? Qual é a reação deles? Será que eles vão brigar entre eles? Mas Paulo, por que você falou aquilo? Os gregos, os romanos prendeu a gente e agora a culpa é sua. O que nós estamos fazendo aqui? A culpa é sua. E Silas olhando para a janela. Glória, 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 glória. Ele não está olhando para o estado, para o momento que ele está vivendo. Ele não está olhando para a direção que ele está, mas ele está olhando para o alto. A minha alegria vem dele. A minha alegria vem dele. E não me importa se para eles tem que ter para estar bem, porque eu mesmo não tendo, estou alegre. Agora tem crente que se não tiver carro, ele não está bem com Deus. Tem crente que se não tiver moto, ele não está bem com Deus. Tem crente que se andar de ônibus, ele não está bem com Deus. Tem crente que se não tiver casa, anda de casa alugada, ele não está bem com Deus. Tem crente que se não ganha promoção, não está bem com Deus. Tem crente que reclamar, porque isso, porque a pregação é assim, porque o culto é assim. Para nessa noite de reclamar e seja contente com aquilo que Ele já te deu para a tua vida. Porque Ele diz, a minha graça te basta. E se a graça te basta, Ele sabe o que é necessário para a sua vida. É só você abrir um canal do Universal na televisão, ou Chapeludo. É que tem muitos pregadores, eu não tenho medo de falar não, irmão, eu falo mesmo. Se Deus for me levantar em um dia para pregar em outros lugares, eu não quero ser igual a esses. Levanta a mão, dá glória, pega no ombro do outro, fecha a Bíblia. Palavra. A igreja cresce na oração e na palavra. Conhecimento da palavra. Agora, isso daí não mantém a igreja de pé. A verdadeira alegria que mantém a igreja de pé. Porque a igreja, mesmo em perseguição, ela continua. A igreja, mesmo ela sendo perseguida, ela continua. A igreja, mesmo sendo fechada as portas, às vezes, das oportunidades, ela continua. A felicidade, ela depende de acontecimentos, de alguma realização na nossa vida.
mas a alegria de Cristo em nós depende dele. No mundo se prega uma filosofia que quando você é ferido, que quando você entra em uma grande amargura, em uma grande decepção da sua vida, em uma grande frustração da sua vida, em alguma área, em algum relacionamento, você entrou em uma crise existencial. E tem muitas pessoas que procuram um refúgio. E essas pessoas que não têm base vão procurar a felicidade, ou pelo menos tentar acalentar a alma delas para esquecer aquilo. Elas vão buscar uma bebida, elas vão buscar alguma coisa que possa satisfazer a sua necessidade de felicidade naquele momento. Mas quando acaba o copo de bebida, quando vira a noite, quando a hora passa e você acorda no travesseiro, você vê que o mundo, que amanheceu de novo, e você viu que você está no mesmo lugar, que a aflição não passou, que a angústia não passou, que a dor não passou, que a ferida não foi curada com aquele copo, ou muitas vezes com alguma coisa que as pessoas tentam para se submergir. Mas a alegria de Cristo é diferente. Não importa se você está sofrendo, se você está sendo perseguido dentro da sua casa, se você está sendo perseguido no seu trabalho, se você não está bem de saúde, ela continua. Você pode nessa noite estar aqui de corpo, mas sua alma está amargurada, sua alma está machucada, sua alma está com problemas que só Cristo pode curar. Não é com algumas coisas que nós vemos aí fora, com alguns refúgios, mas Cristo é a verdadeira fonte de alegria. A verdadeira fonte de alegria é que mesmo se você estiver triste aí agora, por conta das aflições, das angústias, por conta das derrotas da vida, porque nós somos assim, a nossa vida uma hora está alta, outra hora está baixa, mas nunca estamos 100% equilibrados. Grandes homens que andaram em grande equilíbrio em todas as áreas da vida, pagaram um preço muito alto por isso, e mesmo assim não conseguiram manter. É só você olhar para Paulo. O que Paulo escreveu? Pai, afasta de mim, tira de mim o espinho na carne. Ele orou quantas vezes? 3 vezes. E Deus falou: não vou tirar, porque a minha graça te basta. Então nessa noite talvez você tenha um espinho que está tirando a sua alegria. Se coloque de pé nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Posso tudo naquele que me fortalece. Posso poder para fazer todas as coisas. É graça para realizar aquilo que você não pode e jamais poderia. Mas Ele dá essa graça para você executar a obra dEle. E fortalece. Por meio de Cristo, Ele me fortalece. Cristo é o meio de força, é o meio de graça, é o meio de poder. Glória a Deus. Feche seus olhos nessa noite. Pai, nós queremos te exaltar nessa noite, glorificamos o teu nome. O Senhor conhece cada um que aqui está, conhece a necessidade da alma. O Senhor sabe nessa noite que talvez tenha algumas pessoas aqui que estão com o coração talvez quebrado, que estão talvez com o coração aflito, angustiado, calma, turbulenta, mas eu sei que o Senhor tira o fardo pesado e coloca o do Senhor que é leve.
Que o Senhor tenha liberdade nessa noite, Pai, de colocar em nós a verdadeira alegria. Agora, Pai, nós precisamos entender essa dimensão que o Senhor, Pai, revelou para Paulo, porque difícil é nós entendermos. Nós conhecemos a palavra, sabemos como fazer, mas na hora que estamos atribulados, na hora que somos abandonados, na hora que somos desamparados, na hora que somos agora rejeitados, nós não sabemos o que fazer. Mas eu sei de uma coisa, que o Senhor é a escola, o Senhor é a escola para nós, e o poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Pai, que nessa noite possa levantar novamente. Se tem alguém aqui nessa noite que está com o coração doendo, sangrando, eu não aceito como está a minha vida, eu não aceito como deu tudo isso, a minha história deu errada, Senhor, o que eu fiz, por que deu assim, por que não muda, eu queria que fosse melhor, mas Paulo está dizendo, eu sou contente em todas as coisas, e contente significa aceitação. Aceite aquilo que mesmo que você não queira, mas é pro teu bem, porque você não está vendo hoje, mas amanhã Ele vai revelar o seu verdadeiro propósito. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Jesus nos ensina nessa noite a andarmos pelo menos uns 10% com essa verdadeira alegria que Paulo pregou, porque estar preso, estar ali abandonado e ainda dar glória não é para qualquer um. Entregar toda a sua vida para Cristo e rejeitar o mundo, se doar para Deus, se doar o ministério, se doar o tempo, se doar a chamada, se doar a renúncia, se renunciar ao sacrifício. Ei, mas vai valer a pena tudo isso, porque quem não viu o teu esforço, dos teus olhos vão ver ainda, não está no tempo que Ele permitiu ainda, teus olhos contemplarem aquilo que você queria ver, mas Ele vai fazer na tua vida ainda. Oh, glórias, aleluia, aleluia, oh, glórias. Estar alegre mesmo nas noites que você está machucado, que você está ferido.